E aí, pessoal? Mais uma vez o professor Rafael Kaique, bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito ou não é inscrita, se inscreve aqui para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Vamos continuar preparando para a discursiva DPEM? Hoje trouxe para vocês alguns assuntos importantes dentro do tópico de atualidades. Nós temos 4 eixos temáticos que foram delimitados pela Banca CESP lá no edital e dentro desses eixos temáticos discussões contemporâneas no sistema de justiça criminal, no sistema penitenciário brasileiro, a segurança pública também podem aparecer na prova discursiva. Então, não necessariamente o tópico em si será um tema da discursiva. Dentro deste tópico, nós temos várias possibilidades de abordagem. Então, vem comigo, a gente vai entender quais são os principais assuntos e eles podem, claro, ser cobrados. Começamos com o primeiro tópico, sistema de justiça criminal. Eu faço destaque para 2 assuntos. O primeiro, a execução penal no Brasil. Qual é a efetividade, o objetivo da execução penal no Brasil? Nós temos todos os trâmites jurídicos em relação à pena, desde a sentença até o início do cumprimento dessa pena, porém nós temos que destacar aqui dentro da execução penal a lei de execução penal. Ela ordena o cumprimento da pena, mas o principal intuito é o de ressocializar aquele indivíduo. Então nós não podemos enxergar o cárcere como um meio de punição. Ele é, na verdade, um meio de ressocialização para que esse indivíduo seja reintegrado à sociedade. E aqui é importante eu fazer a seguinte observação. Nós temos, na prova discursiva, a necessidade de fazer a abordagem de acordo com as discussões que estão em andamento, discussões de especialistas, o que está também na legislação. Você não vai colocar na prova discursiva o seu juízo de valor, a sua opinião pessoal em relação, por exemplo, à execução penal, ao cumprimento da pena. Você tem que seguir aquilo que está preconizado nessas discussões. Por isso é importante você tratar esses assuntos utilizando essas referências. Nada de achismos, nada de posicionamento. Você pode até discordar do modelo de execução penal, você pode até discordar da lei de execução penal em alguns pontos, mas você tem que fazer a discussão sobre o que está colocado em discussão sobre esses temas. Um segundo assunto que eu destaco é o funcionamento do sistema de justiça criminal brasileiro. Nós temos aquela composição, a organização, é uma atuação conjunta dos órgãos e dentro do funcionamento do sistema de justiça criminal brasileiro, o destaque para o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN. O DEPEN tem um papel muito importante, não somente para a execução da pena, não somente para o encarceramento do indivíduo, não somente para a ressocialização do indivíduo, mas o DEPEN ele atua como mediador do funcionamento do sistema de justiça criminal brasileiro, de todos os trâmites e do conjunto que ocorre entre o órgão, é um órgão executivo, do Poder Executivo, o DEPEN, com os demais órgãos, por exemplo, da Justiça, relacionados aí à pena, né, à execução penal. O segundo tópico do edital, Sistema Prisional Brasileiro e Sistema Penitenciário Federal. Estes são os meus destaques, assuntos importantes que estão em discussão em relação a este tópico. Começamos com os desafios da ressocialização de presos no Brasil. Sabendo que a execução penal tem como principal objetivo a reintegração do indivíduo à sociedade, nós temos inclusive a LEP que vai reger essa ressocialização, ordenar essa ressocialização. Na prática nós temos problemas, falhas no que diz respeito a essa ressocialização, seja pela superlotação dos presídios, seja por problemas administrativos, enfim, vários desafios se impõem para que de fato o indivíduo seja reintegrado à sociedade. O segundo assunto que eu destaco, a realidade do encarceramento feminino no Brasil, é um tema muito forte para a prova discursiva, porque nós temos uma das populações carcerárias femininas maiores do mundo e o DEPEN divulgou recentemente que houve um aumento de quase 700%, isso nos últimos anos, na última década, do percentual de presas. Então a gente está tendo um aumento significativo de mulheres se envolvendo com práticas criminosas
e está relacionado a problemas sociais, problemas também com envolvimento de drogas. E claro que isso vai refletir na realidade do sistema prisional brasileiro, seja pelo aumento dessa população feminina, seja também pelas condições que essas mulheres irão enfrentar no cárcere, porque as mulheres elas precisam de um tratamento específico. Questão de saúde entra nesse tratamento específico, elas não têm em muitos estabelecimentos o acesso à saúde, acesso especializado à saúde, por exemplo. Destaco também as tecnologias que podem ser aplicadas no funcionamento dos estabelecimentos prisionais brasileiros e dentro aqui dessas tecnologias o DEPEN já utiliza, podemos citar aqui as penitenciárias de segurança máxima, o Sistema Penitenciário Federal. As 5 unidades utilizam essas tecnologias, seja o monitoramento 24 horas dos presos, seja os scanners. Isso pode ser também utilizado aqui como base dentro desse tópico. E ainda os problemas e os desafios do sistema penitenciário. Enfrentamos uma crise, problemáticas estão aí na história do sistema prisional brasileiro e é importante que medidas sejam tomadas. Medidas dentro do sistema, funcionamento dele, como também medidas no Poder Judiciário, questão do cumprimento da pena, da execução penal, é relevante também aqui dentro desse assunto. Terceiro tópico, políticas públicas de segurança pública e cidadania. Eu destaco 2 assuntos dentro desse tópico. A participação popular na elaboração de políticas públicas de segurança, as demandas da população, ela precisa ter esse vínculo com o poder executivo, com o Estado na elaboração dessas políticas públicas, porque essas políticas públicas vão atuar em áreas da sociedade e inclusive a segurança pública. As ações da segurança pública devem ser direcionadas a partir daquilo que é necessidade nas comunidades, por exemplo. Então, em relação à participação popular, fóruns de segurança, as reuniões também que podem ocorrer, e essas reuniões contando aí com a participação da população e especialistas, isso contribui para a elaboração dessas políticas públicas. Outro assunto, o papel das políticas de segurança pública na promoção da cidadania. A segurança é um direito constitucional, é dever do Estado garantir a segurança pública e é um meio de acesso e promoção da cidadania, porque um dos principais objetivos da segurança pública é o direito à preservação da vida e quando você tem isso garantido, o cidadão consegue exercer os seus direitos, os seus deveres na sociedade. Então a cidadania é esse conjunto de deveres e direitos na sociedade, a segurança pública é um meio para que isso seja acessado. E o quarto tópico do edital, o papel do sistema penitenciário nas políticas nacionais de segurança pública. Destaco aqui 2 discussões, 2 assuntos. Levantamento de dados sobre a realidade do sistema prisional. O DEPEN tem o Infopem, que é responsável por esse levantamento, por esse gerenciamento de dados da população carcerária, seja o quantitativo, a escolaridade, a distribuição espacial. E também um outro assunto são as políticas carcerárias no Brasil, porque o DEPEN, dentro do sistema penitenciário, ele tem esse papel de articular as demandas para a elaboração dessas políticas carcerárias a partir da realidade do sistema, das demandas do sistema.